Muito bem, são 8 horas mais 2 minutos, eu repito, 8 e 2. Este é o Fatorama que tem o patrocínio todo especial por conta de Sorri Fácil, Canela e Gramado. Sorrir é uma conquista e essa conquista está ao seu alcance. Basta você procurar a clínica certa e é por isso que a gente indica Sorri Fácil, Canela e Gramado. Vamos juntos até às 8h30 e como de costume, na segunda e última meia hora do programa, nós recebemos aqui o entrevistado do dia. E hoje participa do programa o senhor Elias Vidal, também conhecido como poeta aqui na nossa comunidade, para abordarmos um tema importantíssimo, um tema que trata sobre habitação popular em nossa cidade. E o Elias Vidal, nos últimos tempos, tem se debruçado em cima dessa questão e por isso ele está aqui para compartilhar essas informações e também para trazer o seu parecer, a sua manifestação em relação a esse tema tão importante. Muito bom dia, Elias Vidal. Bom dia, nobre comunicador. Bom dia ao povo gramadense, né, aos ouvintes. Elias Vidal Sobrinho aqui que vos fala. E vamos, meu querido. Estou à tua disposição. Bom, para início de conversa, gostaria que você falasse a respeito desse cenário. Na tua concepção, como é que você vê a disponibilidade de moradia popular em nossa cidade? Martins, a gente sempre teve um canal de ser bem franco, bem verdadeiro um com o outro, né? Tanto é que não é a primeira entrevista que eu dou, né? Essa aqui seria, eu acho que a terceira ou a segunda, né? Entende? A primeira... Nessa emissora é a primeira, né? Nessa emissora é a primeira. A gente teve na outra, que tu trabalhava, que foi a primeira entrevista que eu dei sobre o assunto, e foi logo, inclusive estou te passando aqui a ata porque eu vi a entrevista que você deu com o defensor, nosso nobre defensor Igor Menini, né? Ele falou, tem um movimento, tudo. Essa aí é a ata, né, da associação e do movimento, entendeu? Aprovada não, reconhecida em cartório. Está aí em suas mãos. Por isso, se quiser tirar foto depois Perfeito. E botar para o público. Só para ilustrar para o nosso ouvinte, quando se fala de associação, é Associação de moradores do loteamento, do novo loteamento Carazal. Novo loteamento Carazal. Porque tem o Carazal já, né? E a associação do novo loteamento, né? Que é o loteamento ali das casas populares, né? Fora também que aí, nesse dia 19 de fevereiro de 2024, a gente fundou, a gente teve uma convocação antes, né? Pela internet, tudo. Aí as pessoas foram nessa reunião de 19 de fevereiro, onde foi votada a criação da associação e a criação do movimento. Né? Logo depois, meia hora depois, eu fui à Tribuna do Povo, né? As nossas três entrevistas que eu tive em rádio sobre o assunto, a primeira foi aquela, né, para tentar, né, chamar, né, as partes para resolver. A segunda entrevista não foi contigo, foi com um colega teu, acho que na rádio, esqueci o nome da rádio, uma rádio aqui de Gramado, muito boa entrevista também. Foi uma entrevista mais para me colocar à disposição, as pessoas se colocar à disposição, né? Eu dei meu número no ar, entendeu? Me procura, eu não de nenhuma forma quero ganhar alguma coisa, cargo, salário, nada, fico à disposição para ajudar, porque nessa caminhada a gente ficou sabendo coisas que o prefeito e a própria prefeitura não sabiam, não se inteiraram no assunto, entende? Né? E agora essa terceira, olha, sinceramente, Martins, eu não sei se eu chuto o balde, né? Falo coisas aqui que eu sei que são graves, né? Porque, na verdade, vou te falar bem a verdade. Se não fosse eu fazer entrevista aqui contigo, eu estaria completamente, não desanimado, mas eu tô animado por dar entrevista contigo, mas eu tô completamente, assim, decepcionado. Decepcionado com Gramado, né? Porque eu hoje, Martins, eu sou um cara... a maioria das pessoas acha que eu sou nativo, eu sou de fora, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Tu és carioca? Sou carioca, mas eu sou criado naquela ponte Rio
e Rio Grande do Sul. Eu vinha para cá pequeno, na época que o Lago Negro tinha aquelas mesas de concreto, que a gente botava uma cuca em cima, enchia de abelha. Estamos né? falando o quê? De final dos anos 60, 70? Eu sou de 75, né? Então ali era de 70, 80, entendeu? Perfeito. E aí, 20 e poucos anos eu moro aqui, mas hoje eu me encontro, assim, numa situação que eu defendo, o Martins, Gramado do próprio gramadense, sabe? Porque eu vejo, e por essa experiência de eu ver o que aconteceu lá fora, né? Eu já vejo o que pode acontecer aqui no futuro, entende? Então eu protejo porque eu acho que Gramado, os dirigentes da cidade se deslumbraram, né? Hoje Gramado para eles não é tipo assim, é cidadezinha de interior, né? Cidadezinha de interior, porque para eles eles chegaram num certo patamar que eles vão para a Europa, eles vão para isso e aquilo, e Gramado até ficou enjoativo para eles, porque eles estão conhecendo o mundo e estão deslumbrados, né? E aí Gramado fica... Então hoje eu não sou só um militante da cultura, porque eu sou um militante da cultura, comecei militando pela cultura. Estou na área, também na área ambiental, nessa área habitacional, e hoje eu estou vendo que eu estou também militante na área até arquitetônica da cidade, entendeu? Porque se eu for falar coisas aqui, eu saio completamente, a gente tem pouco tempo, do assunto. Perfeito. Entende? Então hoje eu protejo... Só para nós otimizar, Elias, vamos falar um pouquinho, por exemplo, do loteamento Carazal. Ele surge quando? Vamos fazer um rápido retrospecto aqui. Ele surge assim, ó, eu vou pelo que... porque muitas pessoas, as informações são desencontradas, né? Por exemplo, mais de 20 anos, não sei o quê. Eu vou pela informação oficial, 20 anos. Então ele é de 95... Não, minto, 2005. 2005, entendeu? 2005. Mas tem relatos demais. E como é que ele surge? Ele surge para atender uma demanda de pessoas... Na verdade, seguir um legado, né, que foi do seu Pedro e do seu Nelson, né? Aquela área foi comprada pelo município. Foi comprada pelo município. A área ou desapropriada. Enfim, ela hoje é municipal, né? Ela é do município. Qual é a área? Nós estamos falando de quantos hectares? 12 mil metros quadrados. 12 hectares. Por conseguinte, perfeito. Uhum. E, com o propósito de ali repassar terrenos para que pessoas construíssem casas. Repassar, eu não sei se é essa palavra. Não é o termo, né? Tipo assim... Contemplar. Na verdade, não é o que aconteceu em Canela agora, que eles conseguiram 50 casas, né? Que, inclusive eu tive na Tribuna do Povo semana passada. Ali no Carazal é financiamento. Financiamento. Tem pessoas, inclusive, outro dia eu tive uma conversa acalorada numa página conhecida aqui em Gramado, né, com um dos mosquitos lá, eu esqueci o nome dele, que ele acha que a gente simplesmente... Porque vem aquele discurso, né, eu trabalhei para comprar minha casa, vocês querem de graça, sabe? E quando não é isso, ali a casa é comprada. Mas o terreno é doado. Não, também não. Você vai comprar tudo junto, né? E como foi feita esta... Só que não é um nível de mercado, entende? Porque é um projeto social. Claro, porque preço subsidiado. Porque é um projeto social, porque é o seguinte, se não tivesse projeto social, tu vai chegar a um ponto em Gramado que ou tu não vai ter mão de obra, ou vai ter médico, advogado, tendo que... Isso, eu tô brincando, né? Uma piada, né? Ter que lavar a louça nos hotéis, arrumar as camas, porque esse pessoal que ganha menos é o pessoal... Ele tem dificuldade de habitar aqui. Ele é o pessoal que faz Gramado girar. Em função dos altos custos de locação e até mesmo da pouca oferta, né? Para determinadas classes. Mas eu tenho aqui um print, eu não sei se eu cheguei a te mandar, um terreno de 1 milhão, entendeu? Claro que tem menos, mas como é que uma pessoa de CLT, entende, vai comprar um terreno hoje com os preços que estão em Gramado, né? Que estão em Gramado, não tem como. Só para nós não perder o fio da meada, como foi feito este sorteio, essa distribuição de terrenos na época, você lembra? Claro, me lembro muito bem. Só para deixar claro, eu sou o cara, tá, que eu pedi o impeachment do Fedoca. Quem se lembra disso?
Fedoca para ouvinte da região, leia-se é o prefeito. Ex-prefeito. Ex-prefeito. Só que é o seguinte, em termos de habitação, em termos de levar a sério esse assunto, eu não tenho um ai. Se eu falar do Fedoca sobre isso, eu sou sem vergonha. Entendeu? Porque ele fez o que ninguém... Por exemplo, o sorteio do Fedoca foi o mais sério que teve. Foi o mais sério que teve. Porque antes os sorteios era meio assim, tu não sabia como era, como é que ficou, quem é que foi sorteado, era tipo assim, e parecia uma coisa tipo Amigos do Rei, né? Mas o Fedoca não. O Fedoca, apesar das minhas diferenças com ele, o seguinte, ele pegou, fez um sorteio em um lugar público, que foi a Expo Gramado, com presença de autoridades, né, do município, fora do município, teve ata, teve todo ao sorteio que todo mundo viu como foi, né? Centenas de pessoas, porque é o seguinte, foram 100 e poucos contemplados, mas tem 400 e poucos suplentes, né? Entende? Então... Quantos contemplados foram? Foram 140, porque 10 casas são para segurança pública, né? Uhum. Que é outro problema também que a gente, né? São inúmeros problemas, sabe? Até eu estava achando muito engraçado, interessante o nosso nobre vereador falando, né? Que as pessoas chegam e falam assim, e falaram para ele, né? Que o poeta como se eu fosse radical, né? Mas eu vou dizer assim, eu sou que nem tipo, se fosse comparar, eu sou tipo um Romário, né? Eu entro para decidir, sabe? Eu não queimo cartucho, mas vou te dizer bem sincero, Martins, eu tô meio decepcionado, não é desanimado, mas decepcionado pelos rumos, que são coisas assim que, olha, um dia o prefeito resolveria. Tá, mas só para não... Sentado dentro da prefeitura... Só para nós voltar à pauta. Nós estávamos falando, então, da quantidade. 140? 140 famílias, né? Tem uma conversa que no primeiro momento era para edificação de casas. Sim. Depois houve uma mudança no projeto, é isso? Na verdade, essa mudança no projeto foi por ambição. Por quê? Porque é o seguinte... A cidade, ela não era... como é que eu vou dizer... abraçada, fugiu a palavra agora da mente, no Minha Casa Minha Vida. Era um outro tipo de financiamento, entendeu? Inclusive é essa informação que o prefeito tem. Mas nessa época existia o projeto Minha Casa Minha Vida? Claro, existia. Né? Só que o detalhe é o seguinte, não existia para cidades com menos de 50 mil habitantes. Hoje existe. Na época ele não tinha como contemplar. Não... Na época não tinha como contemplar em função disso. Tinha como contemplar, mas era mais difícil. Hoje está mais fácil. Hoje é quase que é quase que a prefeitura, né? Na verdade, a prefeitura já fez a parte dela. Aqui o que acontecia era o governo federal assumir. Entendeu? Né? Mas eles não se informam, eles não procuram saber. Tá, voltando a falar dessa mudança de projeto, era uma... Era para ser casa. No estatuto. Né? Tá. Sim. O que acontece? Aí, a empreiteira, para eles não era jogo. Entendeu? Para eles era jogo construir apartamentos. Sabe? Tá, mas o apartamento ele não oportuniza mais pessoas, considerando até mesmo que o número de suplentes era maior do que de titulares. Pois é, mas o que acontece? O nosso problema também é assim, a gente primeiro tem a questão do condomínio. É um projeto social. Condomínio... Mas você não acha, por exemplo, é uma pergunta que eu tenho que fazer, você não acha, por exemplo, que essas pessoas que foram contempladas, elas não estão sendo egoístas à medida que elas não querem que ali seja construído um prédio que, por sua vez, vai beneficiar mais gente? Olha, isso é uma pergunta que daria inúmeros... N interpretações. Né? Eu acredito que é o seguinte, o pessoal não tem mais paciência de esperar construir prédio e essas coisas, o pessoal quer... sabe, já as casas. Eu aconselharia, se eu tivesse esse poder, que ali no Carazal fosse um loteamento misto. Casas para um lado perfeito. E apartamentos para o outro. Entendeu? Inclusive as casas de segurança, da segurança pública, né, poderiam ser nas partes mais difíceis
que poderia ter aquelas construções com sapata, né? E não construir casas, construir alojamentos, né? Podia não só alojar pessoas de Gramado, podia alojar gente da segurança pública da região inteira. Entende? Mas, né, eu não, nessa parte não é comigo. Mas o que acontece é que é o seguinte, casa ou apartamento não está andando, entendeu? E terra tem. Tem ali, tem no Morro Agudo. Mas tem algum entrave, por exemplo, no campo do meio ambiente? Não. Chegou a existir? Não. Pode ser que tenha existido, mas eu estava junto, quando eu concorri a prefeito, estava eu e o Beto Tomazini. Que também foi candidato. E eu e o Beto, a gente meio que de olho, a gente meio que... a gente chegou na sala e eu já cheguei era uma reunião do CODEMA, né? Conselho de Meio Ambiente, ligado município, ao meio ambiente, né? E arquitetura, urbanismo, essas coisas, né? E aí eu já cheguei já no meio, com os 2 pés no peito, né? Deles, né? Falei, eu quero saber, a primeira coisa que eu quero saber, qual é o problema do Carazal? Tem algum problema ambiental? E aí o pessoal, inclusive a dona Casa Grande, chegou e falou, não tem nenhum problema ambiental no Carazal. Entendeu? No Carazal, quando tu fala no loteamento em questão. No loteamento em si, em questão. Não tem nenhum problema ambiental no loteamento. O Beto já foi na minha linha também, né? A gente, né, fatiou e inclusive eu tenho um vídeo do Beto lembrando disso, a gente conversando no banco, e ele fez questão de gravar um vídeo falando, né, que ele estava junto, ele é testemunha. Eles falaram pra gente que não tinha problema nenhum, entendeu? Mas mesmo que tivesse problema no Carazal, por exemplo, tem várias áreas, mas uma segunda que seria a bola da vez seria o Morro Agudo. Mas essa região pertence ao município? Ela tem essa disponibilidade? Pertence. Mas ela está... São 20 assim, hectares, se eu não me engano. Mas ela está reservada com esse propósito ou ela tem outras? Só para tu ter uma ideia, olha, por isso que eu te digo, que às vezes a gente não quer falar, mas a gente se obriga, a gente fica até chateado. Por exemplo, teve um conversê aí, que foi desmentido, de um empresário da região, que ele, ligado a Café Colonial, ligado a... Gastronomia, ligado também a eventos de parques de neve, essas coisas, né? E ele é presidente de um partido e ele inventou uma história, não sei de onde, que ele conseguiu 2.000 casas, e isso com apoio de uma vereadora aqui de Gramado, né? E eu acho isso aí de uma tristeza tão grande, porque as pessoas têm naquela esperança, sabe? E que conseguiu 2.000 casas, 1.000 para Canela e 1.000 para Gramado. Aí quando eu soube disso, ligado à ONU, eu falei, isso é estranho, Gramado ligado com imobiliário e ligado a partido político, eu nunca vi disso. Fui atrás, procurei, né? Aí eu passei a informação para um comunicador da cidade também, aí ele foi também ver, ele viu, entrou em contato com as partes, com gente até em Brasília, que eu também fiz isso, e aí descobriu que não era verdade, a gente deu um desmentido, né? E aí, qual era a tua pergunta mesmo? Só para não fugir, a questão da área do Morro Agudo, ela passa a ser viável a partir de que forma? Aí, o que acontece? Eu pego e ligo isso, né, para as partes, né, porque tinha sido prometido, tinha sido falado do Carazal. Eu até achei estranho, 1.000 casas no Carazal. Aí quando eu liguei para a parte, falou, não é no Carazal, era no Morro Agudo. Entendeu? Era no Morro Agudo. Aí eu fiquei aliviado. Mas aí depois eu dei conta. Mas peraí, então tem uma outra área, né? Tem uma outra área, que é o Morro Agudo. Na verdade, eu acho que também um pouco o prefeito, não sei se é por teima, né? A gente tem alguns terrenos à disposição da prefeitura, que era aqueles terrenos que o Fedoca queria vender. Entendeu? Lembrando que eu não estou aqui querendo lançar a campanha do Fedoca, porque até eu fui o cara que pediu o impeachment dele. Lembrando disso. Né? Eu só estou falando do caso. E aí eu acho que o prefeito, naquela época o PP foi extremamente contra a venda dos terrenos e tudo, e eu acho que eles não estão querendo incluir esses terrenos para não morder a língua, entendeu? Não ouvir crítica.
entende? Mas tem muitos mais terrenos, mas o Morro Agudo é certo, porque eu tenho esse relato dessa autoridade dizendo, não, era o Morro Agudo, que era pro esse cidadão, esse empresário, presidente de um partido aqui. Mas cabe destacar que isso, na época, era uma espécie de uma especulação eleitoral, era um período de eleitoral. Mas né? eu acho que por ser especulação, período eleitoral, não deve... Não, mas o que eu quero dizer com isso é que hoje ele não tem a caneta para decidir, né? E Quem? A pessoa que prometeu que no Com as 2.000 casas? Isso. Tu está dizendo o empresário ou o secretário? Um empresário. Não, ele a ONU não se mete com isso. A ONU não tem. Isso aí a gente foi comprovadamente não era verdade. Perfeito. 8h22, estamos aqui, cabe destacar, sempre com oferecimento da Sorri Fácil Canela. Elias, voltando novamente à questão do Carazal, que é o nosso propósito principal Sim. aqui. Qual é o quadro atual? O que quem foi contemplado espera? O que de fato as pessoas estão cobrando do poder público? Olha, o que acontece? Quase que espera de um milagre, né? Mas por quê? O que inviabiliza isso? Não existe. Eu reporto a entrevista do Dr. Igor Menini, entendeu? É uma falta de comunicação, tem coisas, né? Não há interesse, entende? É uma miscelânea de desculpas que sem pé nem cabeça, que elas mesmas se derrubam por si, entende? A Câmara de Vereadores é omissa, né? Isso até é bom para as próximas eleições, as pessoas perceberem como é bom ter os dois lados na Câmara, a oposição e situação, né? Só situação não é bom também, né? Como só oposição também não é bom, né? Então ter uma Câmara balanceada. E o que não tem desculpa. Se eu te falar assim, é esse o entrave, não tem entrave. O entrave é sentar na cadeira ali, na governança, aí no desenvolvimento, sentar, não, peraí, vamos resolver esse assunto aqui, tá? Vamos aqui, vamos ver, vamos destrinchar isso aqui. Olha, um dia, eu não digo nem se não faria em 10, 20 minutos, entendeu? Mas por que tu acha que é tão simples assim e isso vem se arrastando há décadas já? Porque é simples. Por exemplo, o projeto das casas já está pronto. Agora, Gramado está incluído no Minha Casa Minha Vida, entendeu? Né? Então ele tem que fazer um requerimento, porque o governo federal ele não tem bola de cristal. Tá, mas é aquela ideia dos prédios que contemplaria mais famílias. Mas aí vai atrasar o projeto, né? Mais 2, 3 anos. E o pessoal, só para tu ter uma ideia, eu tô com a faca no pescoço, eu tenho gente, as pessoas não sabem a realidade. Eu tenho situação de pessoas com câncer, que tem que ajudar o familiar com câncer desculpe, a pessoa tem que, além de pagar aluguel, ajudar o familiar com câncer. Eu tive uma outra situação de uma pessoa... Tu tá falando de pessoas contempladas que estão no aguardo. Tem pessoas que estão chegando na idade máxima, que é 80 anos, para o financiamento. Até concluir essas coisas, não vai dar, entendeu? Para financiar. Só para ter uma ideia, eu tive na minha visita na minha casa, tá? De uma pessoa me pedindo, por favor, me ajuda, porque eu tô com um risco de suicídio. Porque não é essa pessoa, mas o marido, porque não estava dando conta de pagar as contas, entende? E se ele tivesse a casinha dele, que ele é contemplado, ele estaria muito bem, entendeu? Dando conta, mas, gente, eu tive um relato hoje que a moça ela ganha R$2.000, tá? E ela paga 1.500 de aluguel. O que sobra para essa pessoa, além de pagar o aluguel, R$500, o que ela faz com R$500? Cadê a luz? Sabe? Aí ela fala assim, eu chuto por um mês e vou fazendo, né? E assim eu vou indo. Aí tem a minha com a barriga, como se diz. Empurrando com a barriga. Deixa eu só aproveitar aqui para fazer um contraponto. Nós temos aqui, por exemplo, uma manifestação por parte do poder público. Eu imaginei. Que diz o seguinte, sobre o loteamento Carazal. A Administração Municipal de Gramado, por meio da Procuradoria-Geral e da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas, está dando continuidade aos estudos técnicos voltados ao loteamento Carazal.
A área classificada pelo plano diretor como de interesse social integra as ações do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. Em 2024, portanto no ano passado, foi concluído um relatório preliminar que atualizou o diagnóstico habitacional do município, reuniu experiências de outras cidades brasileiras e do exterior e sistematizou a legislação aplicável. A partir dessas informações, a Prefeitura de Gramado trabalha agora na elaboração da próxima etapa, que irá apontar a melhor estratégia para a ocupação do Carazal, garantindo infraestrutura adequada e a destinação de moradias populares. O modelo em discussão prevê a possibilidade de usos mistos, residencial, comercial, serviços, lazer e institucional, em sintonia com o urbanismo contemporâneo e contemplando um número maior de famílias do que a prevista inicialmente. Com isso, o município reafirma seu compromisso com a política habitacional, conduzindo de forma planejada e responsável a definição de soluções para o Carazal, de modo a cumprir a função social da área e atender às necessidades da comunidade, é o que diz a nota. Essa nota foi feita quando? Sabe? Tem data? Não tem a data aqui. Foi mandada agora para vocês? Eu recebi, na verdade, na semana passada. Essa foi a mesma da Record, no caso? Não sei te dizer. Eu recebi na semana passada, quando a administração soube que essa pauta estaria sendo colocada no programa aqui. Tá, então vamos chutar o balde. Essa nota é mentirosa, entendeu? Essa nota, o que acontece? Bom, primeiro, se ela não fosse mentirosa, ela é completamente sem consideração, porque eles sabem que tem um movimento, tem uma associação, eles podiam ter chamado a gente. O Ministério Público, tá? A gente foi com 50 pessoas lá fazer uma denúncia, eles não chamaram a gente, apesar da denúncia, e eu tenho foto disso, nem para a gente tomar café. Já dá quase 2 anos. Tu está dizendo que a administração não conversa com a associação? Não conversa. Nunca conversou? Não conversa. Isso aí, se eu estiver agora falando uma besteira, é culpa deles. Entende? Outra coisa, essa história aí tá há 20 anos, tá? É aquele que, vamos fazer, nunca fazem. Outra coisa, a única coisa que eu sei e pode perguntar para qualquer um que está dentro do grupo, né? Que eles fizeram ano passado, eles quiseram anular o sorteio para fazer um novo sorteio. Entendeu? Foi a nossa primeira vitória da associação, que a gente impediu isso. Judicialmente? A gente entrou com o Igor Menini e tudo, né? A gente entrou com, acho que tem 50 ações, né? Inclusive a gente está chamando a comunidade que é do loteamento Carazal, que é contemplado, para se unir a nós, né? E eu tenho depoimento até de vereador na Câmara, dizendo que o sorteio não valia. Entendeu? E foi aonde que a gente impediu. E era a única coisa que eles falavam. Por quê? Porque chega a época de eleição, eles vêm com um papo de habitação. Aí a habitação é possível. Tudo é possível. Passou a eleição, acabou. Entendeu? Né? Aí dá um problema, é isso, é aquilo, é ambiental, e quando a gente vê, a gente vai atrás, não tem nada disso, entendeu? É completamente fora. E eu vou dizer uma coisa, o Martins... Deixa eu só repassar uma pergunta de um ouvinte aqui, Elias. Ele pergunta, pede ao entrevistado qual é o cenário atual da área em questão. Abandono. Né? O que tem na vegetação lá? A vegetação, eu tenho testemunha que era limpo, entendeu? Hoje tem mato, né? Mata que nasceu lá, né? Mas antes era limpo. Tem por exemplo, os geradores, né? Aqueles trafos que são de 100 mil caindo, né? Eu tive agora o ano passado com a Corsan. Geradores. Aquele gerador de poste, sabe? Sim. Eu acho que eu te mandei a foto. Transformador ou gerador? Desculpe, transformador. Transformador, trafo, né? Que é ali na casa de 80 a 100 mil, entendeu? Caindo no chão. A fiação também está se deteriorando. Ou seja, tem coisa sendo perdida em função... E do dinheiro do PAC. Segundo informações, dinheiro do PAC. Né? Fora o asfalto. Né? Eu tive lá com o pessoal da Corsan. Tem asfalto pronto lá? Tem. Eu te levo lá, se tu quiser dar uma olhada, né? Eu tive com o pessoal da Corsan lá, o pessoal falou assim, né? Elias, o seguinte, encanamento foi feito para ter a pressão de dentro para fora, não de fora para dentro. Aqui não tem água nesses encanamentos. Então ele está sofrendo a ação do tempo.
Daqui a entendeu? pouco, quando forem começar a colocar em uso, vai ter problema. Vai ter problema, vai ter vazamento, vai ter que trocar tudo. Então, tu imagina, é um loteamento de 12 mil metros quadrados, todo encanado e que está se perdendo. Inclusive, olha só para ter uma ideia. Todas as futuras ruas estão pavimentadas? Todas, né? Só tem uma, eu acho que está na metade que não foi. Só para ter uma ideia, o pessoal que da prefeitura ou a empreiteira que está indo lá roçar, tem os canos da Corsan, que são os azuizinhos, né, para fora, assim, na calçada, né, que é para instalar Sinalizar. água, relógio, não, pra botar o relógio, tudo. Eles vão lá com a roçadeira e cortam os canos, entendeu? E aí os canos estão se perdendo também. Mais esse problema, né? Mais esse problema, né? Então, ali virou o quê? Lixão. Cada contemplado, por exemplo, ele já sabe onde está o terreno dele ou isso ainda não ocorreu? Não, tipo assim, alguns dizem que tem uma lista que dá para saber, entendeu? Eu não sou muito bom dessa área aí, entendeu? Eu não cheguei, eu sei da outra parte, né, dos nomes e tudo, porque é muito detalhezinho, né? E que eu ia te falar uma coisa que eu esqueci, né? Bem na hora que tu falou, eu tava falando aí, tu me Desviei a atenção. Não, mas tudo bem. Mas é isso, né? Então ali, não, e fora que a gente tem um risco. Qual? O risco ali é o seguinte, ó, de daqui a pouco chegar uns 10 ônibus de Porto Alegre e entrar para ali, né? E aí Essa área não tem segurança, não é vigiada. Tá, eu me lembro, tu falou isso agora, eu me lembrei o que eu estava falando antes. Ali também, respondendo o senhor, esse que fez a pergunta, ali virou ponto de largar lixão, fazer queimada, que eu tenho relato, eu tenho vídeo disso, né? Inclusive foi com o Luiz Rangel, um abraço para ele, que ele registrou isso, teve até os bombeiros lá. Virou lugar de prostituição, virou lugar de tráfico de droga, né? É uma área abandonada. É uma área abandonada. E aí o que eu estava respondendo antes? Em relação... Me fugiu também. Fugiu também. Tu quer pegar um, tu perde outro. Isso. Mas Elias, nós temos que ser objetivo porque já estamos com o nosso horário estourado, já são 8h34. Em resumo, você vem aqui num grito de alerta em nome da tua associação, é isso? Sim, né? E um detalhe que eu estava falando, agora eu lembrei de novo, né? Tipo assim, a gente corre o risco de chegar, né? Uns 10 ônibus ali, né? E entrar. E aí as pessoas... Você está falando de uma possível invasão? Não. Inclusive, eu estou respondendo, acho que uma medida cautelar, porque eu falei na Tribuna do Povo invasão, só que na hora do nervosismo eu falei errado. Eu queria falar ocupação. Tem diferença, não sei se o povo sabe qual é a diferença. Invasão é quando tu vai com meia dúzia ali de gente, né? E aí é esbulho possessório, né? Entende? Tu tá indo ali no interesse, tu tá pegando aquela área ali, e isso tu responde crime no Código Penal, enfim, né? E a ocupação? Ocupação é quando por exemplo, assim, 100 famílias, né? 200 famílias, né? É movimento, entende? E isso é previsto na Constituição. Mas na prática é a mesma coisa, vamos combinar, né? Não é a mesma coisa, né? Porque tem certos regramentos, né? Por quê? Porque está na Constituição que terra tem que ter função social. E ali nasceu para uma função social e não tem há 20 anos, entendeu? Se eu te mostrar os áudios aqui, tem áudio que tu chora. Tu tá falando de áudio de pessoas. De pessoas, relatos de familiares. Eu até, num próximo momento, eu posso deixar à disposição, se essas pessoas autorizarem, ou então eu posso mostrar para ti no particular esses áudios, entende? Perfeito. Né? Então é isso. Não resta dúvida, Elias, que a gente precisaria de muito mais tempo, né? Porque nós estamos falando de uma retórica aí de 2 décadas. Então é óbvio que não dá para resumir num simples programa de meia hora. E talvez por isso eu já falei 1 hora e não deu para falar tudo, Martins. Talvez por mas isso mas o bom é que tu é um comunicador que deixa a pessoa à vontade. Inclusive eu queria deixar de parabéns à rádio. Eu até achei que eu julguei mal a rádio um tempo atrás, né? E porque existe um consórcio aqui em Gramado pago pelo poder público que no giro assim de 4 milhões, tá?
entende? Aonde existe um escritório que ele distribui para todo mundo, ele já distribui as notas. Isso é a informação que eu recebi. E por isso que tu não vê nada de ruim em Gramado. Porque já tem aquela manipulação da imprensa. A imprensa aqui não tem órgãos sérios como eu vejo o teu aqui, entende? Que informa, né? Que tem uma concessão, informa ao povo a realidade. Não, é mais um... O nosso objetivo, na verdade, é primário, ou seja, é ouvir as duas partes. Né? Mas aqui em Gramado, os comunicadores viraram maquiadores, entende? E não é todo mundo que faz um trabalho sério. Entende? E é complicado, porque a gente vê aqui se formando um cartel, né, que até juiz está envolvido. Juiz que é parente de advogado da prefeitura, né? E aí quando é a questão da prefeitura chega rápido. Só isso mudou porque a gente descobriu e botou em grupo. Aí essa pessoa em questão se julgou incapaz. Entende? Então, se eu for abrir a boca mesmo, se eu for chutar o balde, teria muita coisa. Mas eu vou ficar na classe aqui, ter em consideração um amigo. E se quiserem saber um pouco mais, é só acompanhar a nossa página. Vocês, na rede social, né, que acham? Na rede social. Tem na minha página, tem gente no Carazal, até a gente está falhando um pouco, botando um pouco, mas a gente procura geralmente botar numa página que é bem conhecida em Gramado, que tem o nome de Gramado, não sei se eu posso dizer aqui. Fica à vontade. É o Gramado em Pauta da... É um site. Não, é uma página no Facebook. Sim. Né, Gramado em Pauta. Né? Gramado em Pauta, a gente procura botar todas as coisas ali, né? E, inclusive vamos botar essa entrevista aqui agora, né? Fiquem à vontade. E mais o meu agradecimento é por todas essas pessoas que incansavelmente estão levando informação e fazendo o seu trabalho. O seu Igor Menini também, incansável, né? Tá fazendo um trabalho assim, estupendo, né? E outras pessoas de fé, e aquelas pessoas que estão no grupo ali, que ajuda de uma forma ou outra, né? Entende? Então, o meu agradecimento fica a essas pessoas, né? Entende? Elisa, eu tenho que finalizar o programa, são 8h38, agradecer a tua presença aqui e lembrar que o Fatorama volta amanhã, a partir das 7h30. Hoje a gente conversou aqui sobre habitação popular para o município de Gramado. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.